É oficial, Danilo se acerta com o Flamengo e vai assinar rescisão com o time da Juventus semana que vem. E o primeiro reforço do Flamengo no ano, o atacante Juninho, pode fazer sua estreia com o manto do Flamengo hoje pelo Campeonato Carioca. Jorge Jesus fala da comparação entre Flamengo de 2019 e Botafogo de 2024. Dá uma olhada aí. Quem foi melhor, o Flamengo de 2019 ou o Botafogo de 2024? Isso nem tem conversa. Isso nem há comparação possível. Estar a comparar não é por eu ter sido o treinador do Flamengo. Estar a comparar o Flamengo do meu tempo, onde ganhou tudo que havia para ganhar. O Botafogo não ganhou. O Botafogo ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileirão. No meu tempo, nós ganhamos tudo. Fomos campeões estaduais, fomos campeões do Brasil, ganhámos a Libertadores, a Supercopa, a Recopa, sei lá, ganhámos tudo o que havia para ganhar. E, portanto, o Botafogo teve mérito, mas não há comparação possível entre a qualidade de jogo que uma equipa tinha e a qualidade de jogo que o Botafogo tinha. Não dá para comparar. Bom, e no vídeo agora eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal, clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, acionar o sino de notificação, clica aí, ó, todas, e aproveita para deixar aquele like. Vou começar falando do assunto mais relevante do momento, que foi o acerto do Danilo, ex-jogador agora da Juventus, né? Beleza, não assinou a rescisão ainda, mas já está tudo certo. O Danilo vai rescindir o contrato com a Juventus e o acerto dele com o Flamengo já está mais do que encaminhado. Já foram aí, eu acho que algumas semanas de negociação e, enfim, teve um bom desfecho. Um desfecho bom para o Flamengo, porque ele vai estar contratando um zagueiro de muita experiência, jogador que já disputou Copas do Mundo, tem um currículo muito bom, né, disputando grandes torneios ali, sendo capitão por anos lá na Juventus. E ele vai vir para o Flamengo, pelo visto, não para atuar na lateral direita, mas sim para atuar como zagueiro. Como a gente sabe, o Flamengo dispensou já o Pablo, no sentido de dizer que não vai contar com ele. Tanto é verdade que ele não viajou para o jogo de hoje no Campeonato Carioca. A gente não renovou com o Davi Luiz, então essa zaga, a parte da zaga aí, ela está um pouco carente. Tem o pessoal da base, sim, mas são meninos que precisam de rodagem, precisam entrar um final do jogo, jogar meio tempo, enfim. O Danilo vai vir mais para atuar como zagueiro do que como lateral. Essa aí foi a informação trazida ontem pelo GE. Contrato de 2 anos com o Flamengo, as questões financeiras já está tudo alinhado entre Flamengo e jogador. E segundo as informações também do GE, a única coisa que falta é a rescisão do Danilo, o contrato do Danilo com a Juventus, que deve acontecer semana que vem. E após a rescisão do contrato, nada impede ele de viajar para o Brasil e assinar com o Flamengo. E algumas coisas, elas influenciaram de forma positiva para que o Danilo buscasse a rescisão de contrato e a Juventus aceitasse liberar ele de graça. Primeiro, ele sim tinha conversas ali com o Napoli, da Itália, para poder se transferir para o time italiano, e nessas condições a Juventus não ia liberar o jogador de graça, porque ia estar, obviamente, reforçando um rival da Itália. Tendo em vista que ele não vai mais jogar na Itália, ele vem para o Brasil, a Juventus não via por que ficar segurando ele, já que não iria ser renovado o contrato dele com a Juventus. Então, não, beleza, se você vai para o Brasil, a gente te libera de graça, sem custo nenhum, você não vai reforçar nenhum rival nosso aqui, beleza, aperta a mão, obrigado pelos anos e tchau. Eu falei que ele vem para jogar na zaga, mas ele pode muito bem também jogar na lateral direita, se o Felipe Luiz entender que em algum jogo ou outro precisa utilizar ele lá. E também as informações de que o Felipe Luiz ele teve papel fundamental nessas tratativas, nessas negociações, porque ele deixou claro para o Danilo que o setor, o sistema defensivo, ia girar em torno do Danilo. Então, olha, Danilo, você vem e o meu sistema defensivo todinho, o setor da defesa, ele vai girar em torno de você. Então, tem que te adaptar na lateral, eu vou fazer com que os jogadores joguem para te dar apoio, para fortalecer teus pontos fortes na lateral, se for na zaga, a mesma coisa, tá? Eu estou conjecturando aqui, imagino que foi mais ou menos isso. Então, a ligação do Felipe Luiz, o período de contrato do Flamengo, e ele sabe que vindo para o Flamengo, ele vai brigar diretamente por todos os títulos que ele disputar. Talvez, o que não seja assim uma briga direta, de forma muito contundente, seja o Super Mundial, que é muito difícil, né? Times gigantes da Europa vão estar lá, e a gente, por mais que sejamos
clubistas e acreditamos demais no Flamengo, a gente tem que ser realista. O Super Mundial é muito, muito, muito difícil imaginar o Flamengo ganhar. Enfim, fora isso, todas as outras competições que o Danilo vier disputar pelo Flamengo, o Flamengo vai sim ser um candidato direto ao título. Mas eu quero ouvir a sua opinião. O Flamengo acertou ou não nessa contratação e dá 2 anos de contrato para o Danilo? Comenta bem aí. Bom, mudando de assunto, vamos falar aí de Jorge Jesus, o técnico português, o maior técnico da história do Flamengo, que deu a opinião dele sobre esses boatos, essas conversas, esse disse-me-disse, que não tem fundamento algum, pelo menos na minha opinião, de querer comparar o Flamengo de 2019, que o Jorge Jesus treinava, com o Botafogo de 2024, que foi comandado aí pelo Arthur Jorge, um compatriota dele também, lá de Portugal. A entrevista que o Jorge Jesus deu foi para o GE e ele falou, né, como a gente está acostumado, muito sincero, contundente nas palavras, e ele disse o seguinte, abre aspas aí para o Jorge Jesus: isso nem tem conversa, não há comparação possível. Não é por eu ter sido treinador do Flamengo, mas estão comparando o Flamengo do meu tempo, que ganhou tudo o que havia para ganhar. O Botafogo não ganhou. O Botafogo ganhou a Libertadores, o Brasileirão. No meu tempo ganhamos o Estadual, o Brasileirão, a Libertadores, a Supercopa, a Recopa, sei lá, tudo o que tinha para ganhar. O Botafogo teve méritos. Eu acompanhei muito, fiquei feliz pelo Arthur Jorge ter realizado esse feito, mas não há comparação possível. A qualidade de jogo que meu time tinha e a qualidade de jogo que o Botafogo tinha não dá para comparar. Palavras aí, fecha aspas, do Jorge Jesus, né? E eu assino embaixo, concordo com tudo que ele falou. O Botafogo tem muito mérito, jogou bem. Não dá para falar que o Botafogo teve sorte ano passado. Ele jogou o melhor futebol do Brasil e isso ficou evidenciado nos títulos importantes, que foi o título da Libertadores, do Brasileirão. Mas pelo amor de Deus, não dá para você comparar a mágica, toda a energia que transmitiu os jogos do Flamengo, que você sabia que teria um jogão. O Flamengo ia entrar em campo, até o adversário parava para assistir, porque realmente era algo assim encantador, cara, não dá para comparar. Bom, para o jogo de hoje do Flamengo, a gente tem uma novidade aí, né? O Juninho, ele está entre os relacionados, Juninho, que foi a primeira contratação da era BAP no Flamengo, e ele está entre os relacionados, e a ideia, a tendência é que ele comece como titular. Então, fazendo a sua estreia aí pelo Flamengo, ele pode começar aí como titular, tomara que tenha uma boa estreia, consiga mostrar o bom futebol e o porquê que o Flamengo investiu tanto tempo, lábia, na verdade, dinheiro para contratar o Juninho. Falando ainda de jogador, ontem saiu aí a informação pela RTI Esportes de que o Pablo, ele entrou na mira do Sport de Recife, né, para contratar ele por empréstimo. E aí, segundo o portal RTI Esporte, o objetivo do Sport de Recife é contratar Pablo por empréstimo até o final da temporada de 2025 desse ano, né? Além disso, o time pernambucano está disposto a pagar metade do salário do defensor, que atualmente é avaliado em 550 mil mensais. A gente sabe que o Pablo não vai continuar no Flamengo e o Sport queria um empréstimo do jogador, aproveitando que ele não vai ter espaço no Flamengo. Aí pagaria metade do salário e os outros 50% o Flamengo ia ter que arcar. Falando também em questão de dispensa, o Carlinhos, a informação que aí o Vene Casagrande trouxe, o Carlinhos, ele foi avisado pelo Flamengo que pode aí procurar um outro clube, porque ele realmente não faz parte dos planos do treinador, nem da diretoria, e ele está liberado para procurar outra equipe para jogar em 2025. Então, Pablo, o Carlinhos, eles não vão mais atuar com a camisa do Flamengo, só se acontecer uma reviravolta assim do tamanho do mundo, que faça com que o Felipe Luiz mude de ideia. O Lohan não viajou também para o jogo de hoje, mas eu penso que é mais por causa da negociação que ainda há entre Flamengo e CSKA do que o Felipe Luiz não querer contar com ele, até porque não faz sentido. Um jogador de 18 anos, com muito potencial, não faz sentido você dizer que não conta com esse jogador, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final e te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, aciona o sino de notificação e já deixa o seu like. Valeu, nação! Até a próxima.